Estamos de volta, nem assim, rapaziada. Sim, sim, sim. Continuando ficção científica, falando de Alien Earth. Falamos dos 2 primeiros episódios e hoje vamos comentar o terceiro episódio, que para mim, né, Brunão, foi um episódio que apresentou rixa entre Weyland Yutani e as outras empresas dessa série, né? Que episódio, tudo certo? Exatamente. E assim, já deram a letra que caiu ali, é nosso e não vai ter outra coisa. O menino gênio se apoderou de tudo que é da Weyland ali e vai usar isso ao seu bel prazer e assim, que do jeito que bem quiser, na verdade, né? Ele já cresceu os olhos quando viu que de fato aquilo era um risco biológico, tal, que era uma arma biológica. Falei, não, caiu aqui, agora é meu. Imagina o potencial disso aí e tal. E muito legal a maneira como ele age. Ele parece até então um pouco mais comedido na maneira de tratar a coisa, menos irresponsável, na verdade, porque já viu, a gente já tem um lugarzinho aqui reservado, uma sala contida para colocar essas coisas e o sintético, né, dele lá, ele não é tão temerário como o próprio sintético da Weyland, que não tá nem aí para matar as vidas. Falou, vocês são seres de carne e osso, vocês ficam longe, aqui dentro agora é só sintético, porque as criaturas não... Exatamente. E a gente vai comentar sobre isso aí. Então, vamos que vamos. Cara, esse episódio para mim foi tenso, por conta do seguinte. O Weyland Yutani, a gente já sabia que ela era uma empresa já meio FDP do rolê. Certo? Só que esse episódio é meio que, né, o Bruno, tá criando as camadas. Por que que tá... Coisa que a gente não sabia em relação ao Peter Weyland, e agora mostrando em relação a Yutani, que eu fiquei na dúvida qual que é a dela ali na história. Só que o ápice maior, o sintético que eu fiquei com mais, que você fica mais com um pouco de raiva dele, é o Monroe, que é o que aparece, explicando qual que é a finalidade dele, a causa acima de tudo. Então ele cria uma tensão por cima por conta disso. E esse episódio, cara, cada vez mais fica meio difícil em qual lado você, digamos, você fica. Se é do lado da Weyland, se é do lado da Prod, ou se é do lado das outras empresas. Muito da hora. Exatamente. Assim, a Prodigy, na verdade, ela é um brinquedo de alguém, de um moleque, no fim das contas, né? E assim, entre a cruz, mais uma vez, nós temos um duelo de quem quer que vença, a gente perde, né? Como foi antigamente entre Alien versus Predador ali, que quem vencesse, a humanidade perdia, quem vencesse, for Prodigy ou for o Weyland, a humanidade perde. Assim, a humanidade é sempre a que vai sofrer mais nessa história. Então, a gente percebe mais uma camada aí talvez de simulação ou de sentimento desse androide, né, do Morrow aí, que ele demonstra um sentimento, demonstra um senso de dever com a missão que ele foi encabida. Agora é meu, eu que coloquei, eu tenho o trabalho de uma vida. Então, é interessante você ver ele falar de si mesmo como uma entidade viva, na verdade, né? Então, é muito interessante essa camada dele e a maneira como ele vai manipular, na verdade, o menino. Né? Uhum. É meio que assim, ele é o contraste do Ash, né? Do Ash, do Bishop no universo Alien versus Predador. Também que assim, ele foi condicionado àquilo. Sintéticos é isso. O único ali que está divergindo é a Prodigy. Mas sim, só que ainda quero ver qual vai ser mais dessa rixa aí. Sim. Então agora ele tá manipulando a cabeça de uma criança, na verdade, que é um dos ressuscitados ali, daqueles meninos que trocaram de pele ali, para tentar se infiltrar e tentar fazer a cabeça dele para atrair a Prodigy e reaver ali a pesquisa e todos os espécimes. Então isso é uma camada a mais para ser explorada. Por outro lado, nós temos ali a Wendy, na verdade, né? Que sofreu um revés ali, mas voltou, mas ainda tem uma ligação muito forte com os ovos, na verdade, com o facehugger, né? Porque toda vez que ele sai, a cabeça dela explode praticamente de dor.
Então vamos ver como vai ficar isso aí, né? Então, esse lance aí, eu quero ver como é que eles vão trabalhar essa... Eu não vou falar que chega a ser uma simbiose. Vai, é uma simbiose, né? Vamos falar assim. Só que eu gostei muito do sound design desse episódio, é no momento em que o Chris e a sua turma estão metendo ali nos ovos, ela sente, tá ligado? Você fica meio tenso. Então, meio que você vê ali que a Prodigy também não é Exatamente. a mocinha da história também. Então o irmão dele, indiretamente, ali, o irmão dela já serviu indiretamente de cobaia, né? Porque, pelo que eu entendi, foi tirado um dos pulmões dele ali e foi incubado o pulmão para servir bem no finalzinho aí, para servir pro embrião, na verdade, que apareceu. Finalmente temos um embrião. O que é que sai da boca? Buster, né? Nunca vê quando sai, na verdade, né? Porque já tá. O facehugger já tá com aquela coisa na garganta, então é do facehugger direto pro peito da criatura. Agora nós vimos o embrião, né? E o embrião do Chestbuster, né? Do Chestbuster, né, cara? Que era o que eu precisava, hein? Porque é o seguinte, a função, todo mundo sabe que a função do Chestbuster, o embrião dele é se alimentar dos nutrientes do corpo humano, né? Se você está assistindo na Alien Earth e não conhece, é assim, primeiro estágio, facehugger, primeiro estágio são os ovos, segundo, facehugger, aí o facehugger ele implanta o embrião e esse embrião ele vai crescendo, né? Se alimentando dos nutrientes até sair de uma maneira desconfortável, como a gente viu nos filmes. Só que o que eu queria ver, Bruno, era o embrião. O embrião, para mim, foi a surpresa do bolo. Foi a cerejinha do bolo que eu queria ver. Essa série, ela tá trazendo novas camadas e novas criaturas, na verdade. Não que as séries os filmes lá do Covenant e do Prometheus não trouxessem outras criaturas ali, na verdade, mas essa ela tá trazendo, tá dizendo, olha, mais do que aliens, nós trouxemos outras criaturas desse universo ali, que são igualmente perigosas, assim, entendeu? Então é muito legal isso, ela tá trazendo, ela tá inovando no sentido de tecnologia, a humanidade perdeu a estribeira na ética de lidar com a vida e com a biologia, no fim das contas, assim. E tanto a Prodigy como a Early Yutani, eles são empresas irmãs nessa maldade, nessa falta de caráter aí. Então é muito legal isso. Pelo menos no universo, assim, a gente já tem ali entre os sintéticos renascidos ali, já temos uma briga de ego entre a menininha que quer ser a primeira do menino prodígio e a Wendy, que na verdade foi a primeira, então você já tem ali uma briga ali. Então, assim, a série começa a descortinar, você ainda não sabe muito bem para onde ela vai rumar. Mas eu confesso que quando a Wendy entrou debaixo dali entrou pela porta ali, na verdade, né? Foi engolida. Eu achei que ela não fosse sair, que ela talvez fosse dar um perdido, que a série ela ainda fosse se perder em cavernas para se encontrar, alguma coisa assim. Não, ela já saiu derrotando um dos aliens, o alien que primeiro matou todo mundo ali. E voltou já avariada, na verdade, né? Com a cabeça ali sangrando, aquele sangue branco, aquela gosma branca. Ela voltou traumatizada, se eu for ver. Ela voltou traumatizada. Ela voltou traumatizada, sim. Então, tá bem claro que ela é o contraponto de tudo isso. Então, é provável que ela seja uma das últimas ou das únicas a sobreviver a isso tudo, né? Ou que ela, no fim, morra de forma épica para dar vida para uma outra coisa, assim, que não seria uma coisa ruim para a série, mas que a gente percebe que eu já prevejo que esse menino prodígio ele vai ser comido por aquilo que ele mais quer, que ele protege, né? Que é essa gana de experimentar, de trazer essa coisa perigosa, de envolver. Então, e a Yutani, mais uma vez, ela vai ser culpada e vai sair pela tangente, porque a Yutani é a mais poderosa de todas elas, né? Então, ela tá desde o começo, então não faz sentido ela morrer logo numa série dessa. Sim. E assim, como eu falei, vai ser o Lost World. Essa ilha vai ser interditada no fim das contas, porque morreu todo mundo e a Yutani vai pegar... Não, essa ilha já foi interditada, se for ver. Então, ali...
é igual, Neverland já foi perdido. A partir do momento que chega todo mundo ali, porque se você for ver, tanto que dá para entender, eles vão agora querer fazer experimento com tudo, né? Já trouxeram os espécimes do que já que capturaram ali naquela nave, e aí agora eu não sei porque eu não sei qual vai ser a direção que essa série vai tomar, porque de início pode continuar falando. não, porque de início eu quando vi o Xenomorfo eu falei, pô, Xenomorfo já logo no início, falei, pô, no início assim, por mais que seja Alien Earth, eu não queria ver Xenomorfo. Matou? Beleza, então matou. Tranquilo. Só que depois que a Wendy mata o Xenomorfo, eu tô meio sem saber para onde que tá indo agora. Se ele vai para um caminho mais da pesquisa científica, né? Apresentando essas novas evoluções e a dominação da Weyland-Yutani em geral, ou se ele vai para um lado assim, que vai mexer com os sintéticos. Então, não sei para onde que a série tá indo. Eu acho que, na verdade, os aliens eles não vão vazar. Acho pouco provável que eles vazem para outro lugar, porque seria uma quebra de cânone, na verdade, né? Porque Sim. Até então não se tinha essa presença antes dos filmes, na verdade, né? A primeira presença de todos os aliens que se tem notícia foi lá no primeiro filme, na verdade, né? Então, ter aliens na Terra antes disso ia ser muito estranho, porque ia quebrar, entre aspas, a corrida, a necessidade da corrida espacial e tudo aquilo. Então eu imagino que essa ilha, ela vai ser, claro, vai ser dizimada e os aliens vão morrer todos. Eu acho que é quase uma certeza que eu tenho que, assim, esse episódio vai ser esquecido, mas a Weyland-Yutani vai dizer, olha, eu queria esses aliens, então agora eu vou pescar no espaço, eu vou buscar lá no planeta, LV, não sei o que, né? Que era o planeta, 223. O primeiro planeta onde então, o primeiro planeta onde a Sigourney Weaver aportou lá, onde tinha o Space Jockey lá e tudo mais, entendeu? Então, assim, para não quebrar a linha histórica de toda coisa, porque eu imagino que eles não queiram descanonizar alguns filmes, na verdade, né? Sim. É que eu acho que vai acontecer isso. Então, é que meio que o que eu vejo que eles estão querendo trazer o que a gente não viu em material, o drama na Terra. Coisa que a gente já viu em Alien vs Predador. Horrível, horrível, beleza. Mas que em outros materiais de Alien não tem. Não tem esse drama na Terra. Por isso que eu acredito que a série veio para isso. Um exemplo. Trazer o que virou da Weyland, né? Pô, será que a Weyland é isso, aquilo? Será que existem outras coisas? Porque a partir do momento que a Wendy matou, mandou de arrasto para cima o Xenomorfo, a gente tá nessa incógnita, eu tô nessa incógnita, para que caminho que a série vai, porque para mim foi uma surpresa. Entendeu? Para mim tá indo para mim eu não sei qual vai ser agora. Até mesmo o que vai virar dos poderes da Wendy agora, com essa conexão que ela tem agora com os Xenomorphos. Porque você vê ali que ela tá sentindo alguma coisa ali. E esse Xenomorfo que ela mata, eu posso estar até exagerando. Seria uma rainha. Uma futura rainha. Porque ele sabe se tá mexendo ali nos ovos ali. Tá ligado? Então você vê que ele é meio esperto em relação a isso. Eu percebi nisso o jeito que, tipo assim, alguém vai próximo ali dos ovos pra um facehugger grudar, alguma coisa assim. Então eu falei, pô, tá indo, vai pra uma rainha de Xenomorfo. Porque o Xenomorfo ele tem isso. Eu acho que a gente ainda vai ter uma série, uma fase mais violenta dessa série. Mais Alien 2, Aliens, na verdade, que era uma coisa mais rifle, mais tiro. Por quê? Porque os aliens eles vão, de fato, tomar essa ilha como um todo, né? Então, a ideia é que a série contenha toda essa história e encerre nela mesmo. Eu acho que o Alien F não vejo essa série, talvez, dessa forma como uma segunda temporada, ou se tiver... Eu também não vejo, cara, eu também não vejo. Eu não vejo uma segunda temporada dessa série. Eu acho que ela é um experimento muito interessante, mas ela é feita para encerrá-la mesmo, assim, né? Então, eu acho que talvez algumas dessas empresas todas que dominam a Terra, elas sejam
elas caiam, talvez, A essa Wayland Prodigy compra. seja... O Wayland e o Tani compra, né? Exatamente. Por quê? Porque a gente sabe que no futuro a gente praticamente só vê a Wayland, entendeu? Então, eles não tiveram. Se eles tivessem posicionado a linha temporal depois de algum dos filmes, aí você tinha essa licença poética de colocar mais empresas e tal. Sim. Mas colocar antes é uma quebra de cânone, né? Ela quebra. Então, precisa ver como a franquia vai lidar com os acontecimentos dessa série e vai encaixar para os próximos filmes, na verdade, né? Por quê? Porque Sim. Allen Romulus, ele fez muito sucesso. Eu acho pouquíssimo provável que o Fede Álvares não queira iniciar com outro filme, na verdade, ter uma outra sequência daquele filme que venha depois dos acontecimentos, talvez de Alien 3, Alien 4, alguma coisa assim, né? Por quê? E outra, Porque é muito complicado você encaixar uma coisa que vem antes, assim, né? Mas eu tô gostando bastante, assim, da série como um sim, todo. Ela eles tá ainda estão num... meio que abrindo o mapa. Eles estão meio que abrindo o mapa para outras histórias. Exatamente. Ela tá Mas num nível mais lento, mas, como eu falei, as peças estão sendo posicionadas no tabuleiro até a não, hora que a vou bomba falar na verdade estourar. assim, as peças só estão sendo jogadas no tabuleiro. Exatamente, exatamente. É isso que eu tô sentindo, assim. Parece que o único momento que eu vi só o primeiro. Eu vi dois movimentários de peça. A primeiro a gente viu a Wayland, o Tunney e o Monroe, né? Bolando uma estratégia. Moveu só uma peça para uma próxima casa. E agora a Curly, né? Essa moça aqui, conversando com o CEO da Project, né? Que é o. Não, o Hermit, não, é o outro cara, que eu esqueci o nome dele. Mas que o CEO da Project é isso. Ela tá conversando com o CEO, uma proximidade, tudo, dando a entender que ela vai ser influenciada pelo Wayland de Yutani. Mas isso é só uma. Eu tô chutando Eu muito. acho que o sintético, que é o babá das outras crianças lá, ele é um ponto, digamos, positivo. Eu acho que, por mais que ele não tem tanta má fé como o Monroe, na verdade, deu para perceber que ele é mais bem intencionado, ele tem uma questão de segurança, na verdade. Ele é uma peça manipulada, claro, do CEO, lá do Menino Gênio, mas eu acho que em algum momento ele vai virar essa chave, cara. Eu acho que esse carinha, ele já é um ator conhecido, ele já fez outros papéis, assim, né? Ele é o Hitman. Ele é o Então, Hitman. O Kirsch. exatamente. Então, Ele é o assim, Hitman. é interessante Eu que, de não vou certo mais modo, ele apelidar, tá... eu não vou chamar mais esse cara de Kirsch, eu vou chamar esse cara de Hitman agora, porque. O Hitman, na verdade, né? Então, eu acho que ele é uma das pessoas que, por mais que ele interprete um androide, ou seja, um sintético, que ele não tem essa linha de sentimento tão elevada assim, eu acho que ele tá mandando bem com uma atuação, Sim. assim, eu tô gostando da atuação dele, entendeu? Ah, Então, eu, não é eu aquela acho que ele tá... atuação memorável, né? Sendo o tutor das crianças, mas você vê ali que ele tem Entendeu? Eu coisa, acho ele que tem a coisa gente ali. ainda vai ver, talvez ele seja um dos que, de certo modo, perdurem até o fim aí, para virar a chave lá na frente, falar, olha, eu sei o que isso aconteceu, então eu entendo o risco que isso é, e eu vou acabar com tudo isso aqui, entendeu? É, a história de como tudo começou e como tudo isso aquilo vai acabar. Como, Sim, como essa ilha vai ser destruída e esses aliens vão ser todos mortos. Eu prevejo dessa maneira. sim, Talvez eles queiram realmente deixar um ovo, alguma coisa incubado, congelado por alguma razão. Mas é o que eu falo, se deixar, ele não teria razão para ir para o espaço pegar outras coisas. Então eu acho que o mais doce de tudo é o prejuízo da Whale Yutani de uma coisa tão preciosa que ela não vai conseguir reaver. Por mais que ela tente, na verdade, né? sim. Cara, Então, talvez eu veja essa série terminando assim, olha, a gente tem mais uma nave que vai para aí e tava lá no LV e vocês vão buscar, porque eu sei que tem sim, lá, então a gente, sabe, apontando já para a sequência de um dos filmes que aconteceram, na verdade. é. Isso aí, cara, e para esse episódio, eu vou ser sincero, eu vou manter meu 8, Brunão, porque eu gostei da atenção dele.
pô, você vê ali que ele consegue manter um clima tenso, até mesmo com o Monroe ali, fazendo uma conspiração contra a Prodigy, os outros sintéticos. Só que esse episódio ainda só não apresentou para que esses sintéticos, até mesmo o papel do Hitman, né? Que eu vou ter que apelidar esse cara de Hitman, não tem como. Chegou para falar assim, será que vai ter coisa ainda? Então meio que você percebe que apresentou um cenário interessante, mas esses 2 pontos que eu tirei, eu percebo que ainda a história tá andando, mas que eu achei que poderia andar mais. Então por isso que eu dou 8 para esse episódio. Eu dou talvez um 7,5. Eu acho que eu fico ainda no 7,5 porque ainda quero ver mais coisa, cara. Eu acho que ainda quero ver mais coisa. Seria interessante ter um vislumbre das outras empresas, tipo, vai um conselho delas dizendo o que está acontecendo, tipo, por quê? Porque nenhuma nave Como dessas Fallout, entra tá no... ligado? Eles se reunindo ali, ver o que vai virar do mundo, tá ligado? Exatamente, porque uma nave desse tamanho que entra na atmosfera, ela tem que chamar a atenção de todo o público da Terra. Ah, uma nave da Whale Turley caiu em tal ilha e tal. Então, tantas pessoas morreram, então essa notícia ela vai varrer o mundo. Então as outras empresas ela tem que ser notificadas e tem que entender o que está acontecendo ali, porque afinal de contas elas são empresas super poderosas e todas elas são gananciosas em cima dessa tecnologia. Uhum. Então eu queria ver um pouco mais de quem são essas empresas, já que eles daí ensejaram que elas existem, né? Eu queria ver talvez talvez um exército, uma contenção maior de gente talvez querendo invadir ou tentando interesses maiores. Ó, a gente vai invadir e não invade, não, tipo, vamos fazer uma força-tarefa, porque tem umas coisas assim. Tudo bem que eles não sabem ainda, mas eu acho que eles estão lidando com essa contaminação xenomórfica aí de maneira muito displicente, eu diria assim, né? Superficial, porque por né? mais que eles entrem de maneira muito superficial, porque em qualquer situação dessa de contaminação, você já tem, numa época como atual, você já teria o CDC, já teria um monte de gente de macacão, não pode entrar, tipo, como é que eu vou dizer? Tipo, Chernobyl, tá ligado? Que ninguém acessa, ninguém entra, ninguém sai, por causa da contaminação de radiação. Então, esperava-se um pouco disso, né? Mas, assim, tirando essa licença poética, assim, eu gosto porque ela traz muito dessa como é que chama? Essa claustrofobia que é Alien, né? De lugares escuros, apertados e de uma espécie de caçando, assim, isso é muito legal. Mas ainda faltam, acho que, um pouco de vigor, de violência nessa história para me deixar mais satisfeito. Para deixar mais satisfeito. Falta para deixar mais satisfeito. Então é isso, meus jovens. Estamos encerrando aí. Estamos aí falando de um episódio que tá andando um pouquinho? Tá. Mas estamos aqui. Semana que vem vamos voltar para falar do episódio 4. São 8, 9 episódios por aí. Então é isso. Quero agradecer ao Brunão, a Era Nerd. Se inscrevem lá, acessem o site lá. Lá que tamo junto. Semana que vem, tamo junto pro não episódio 4. Valeu, meus jovens. Até falar. Quarto episódio de Alien Earth. Exatamente. Valeu, Brunão.